Meus queridos irmãos e irmãs, a paz de Cristo esteja convosco. É com o coração transbordando de alegria e de gratidão que nos reunimos mais uma vez neste espaço sagrado para um encontro profundo com a palavra viva que nos sustenta e nos guia. Peço que abramos não apenas as páginas de nossas Bíblias, mas, acima de tudo, que abramos os recintos mais íntimos de nossos corações, para que a sabedoria divina possa penetrar e nos transformar. Hoje, seremos convidados a mergulhar nas palavras eternas de Jesus Cristo, encontradas no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6. Ouvi com atenção, pois são palavras de vida. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ah, meus irmãos, quão simples e ao mesmo tempo quão infinitamente profundas são estas poucas palavras. Elas encapsulam a própria essência de nossa fé cristã, o cerne de nossa esperança e a fundação de nossa caminhada espiritual. Em um mundo tão barulhento, tão cheio de vozes que nos chamam para diferentes direções, de tantos caminhos que se abrem diante de nós, muitas vezes nos confundindo e nos perdendo, Jesus se ergue como o farol inabalável, a única direção segura. Ele não nos aponta um caminho, Ele é o caminho. Ele não nos ensina a verdade, Ele é a verdade. Ele não nos mostra a vida, Ele é a vida. Vamos então desdobrar cada uma dessas divinas afirmações, permitindo que o Espírito Santo nos ilumine. Jesus é o caminho, a direção segura em um mundo de desvios. Quando Jesus diz, Eu sou o caminho, Ele nos convida a uma jornada de fé e de transformação. Pensem comigo, para que serve um caminho? Um caminho nos tira de um ponto e nos leva a outro. Jesus nos tira de um estado de separação, de pecado, de confusão e nos leva ao encontro com o Pai. Este caminho não é uma trilha de pedras e poeira, de terra batida ou de asfalto. É um caminho feito de princípios divinos, de atitudes do coração, de escolhas que fazemos a cada dia. Quantas vezes nos sentimos perdidos, não é mesmo? Sem rumo, sem saber para onde ir em meio às adversidades da vida, às decisões difíceis, aos dilemas morais. O mundo nos oferece inúmeras rotas. O caminho do sucesso material a qualquer custo, o caminho do prazer efêmero, o caminho da vingança, o caminho da autossuficiência. Mas Jesus nos adverte que estes caminhos, por mais atraentes que pareçam, são atalhos que não levam à verdadeira plenitude. O caminho que Jesus nos oferece é o caminho do amor incondicional. É o caminho do perdão aos que nos ofendem. É o caminho do serviço humilde aos nossos irmãos e irmãs, especialmente aos mais necessitados. É o caminho da renúncia ao egoísmo e do acolhimento da vontade de Deus. Olhemos para a vida de Jesus. Ele não andou por caminhos de luxo e poder, mas sim por vilas empoeiradas, entre os pobres, os doentes, os marginalizados. Ele se fez servo, lavou os pés de seus discípulos, entregou a sua própria vida na cruz. Este é o caminho. Seguir o caminho significa imitar a Cristo. Significa viver a compaixão, a misericórdia, a paciência. Significa não apenas professar a fé com os lábios, mas vivê-la com as mãos e com os pés, com cada fibra do nosso ser. É um caminho de renúncia, sim, mas que conduz à verdadeira liberdade e à paz que o mundo não pode dar. Cada passo que damos em direção ao amor, à justiça, à solidariedade, é um passo no caminho que Jesus é. E a promessa é clara: este caminho nos conduz diretamente ao coração do Pai. Jesus é a verdade,
a luz em meio às sombras da confusão. Em uma era de fake news, de relativismo, onde cada um parece ter a sua própria verdade e a mentira muitas vezes se disfarça de realidade, a afirmação de Jesus, "Eu sou a verdade", ressoa com uma potência redentora. Pensa em nossa sociedade. Somos bombardeados por informações contraditórias, por ideologias que prometem soluções fáceis, mas que frequentemente nos levam à desilusão. Há uma busca incessante por respostas, por um sentido, por algo em que possamos realmente confiar. A verdade de Cristo não é uma teoria, uma filosofia abstrata ou um conjunto de dogmas vazios. A verdade de Cristo é uma pessoa, é um modo de viver, é a verdade que se revelou na encarnação do Filho de Deus, na sua vida perfeita, nos seus ensinamentos libertadores e na sua morte e ressurreição. A verdade de Jesus é inabalável, eterna e nos liberta da escravidão do engano, da ignorância e do pecado. Jesus é a verdade porque nele não há sombra de falsidade. Suas palavras são vida, seus ensinamentos são pilares sobre os quais podemos construir uma vida sólida, que não desmorona diante das tempestades. Ele nos ensina sobre o amor verdadeiro, sobre a justiça divina, sobre a natureza de Deus, sobre o valor de cada alma humana. Essa verdade nos confronta, sim, mas para nos purificar, para nos curar, para nos tornar quem fomos feitos para ser. Viver na verdade de Cristo significa buscar a integridade em todas as nossas ações, significa falar a verdade com caridade, mesmo quando ela é difícil. Significa ser transparente em nossos relacionamentos com Deus e com o próximo. Significa discernir o que é bom, justo e agradável a Deus em meio a tantas vozes que nos tentam a desviar. A verdade de Cristo nos ilumina e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus e edifica o reino aqui na terra. Jesus é a vida, a plenitude que o mundo não pode dar. Por fim, meus irmãos e irmãs, Jesus nos diz: "Eu sou a vida". E que vida é esta que Ele nos oferece? Não é apenas a vida biológica que temos, que um dia se finda. É a vida em sua plenitude, a vida eterna, que começa aqui e agora, no instante em que abrimos nossos corações à sua graça e nos entregamos ao seu amor. É a vida que nos resgata da morte espiritual, da mediocridade, do vazio existencial. Jesus, ao contrário, nos oferece a água viva, a que sacia a sede mais profunda do nosso ser. Ele nos oferece a verdadeira vida, que é comunhão com Deus. A vida que Jesus nos dá é uma vida abundante. Não significa ausência de problemas, de sofrimento, de desafios. Pelo contrário, significa ter a força e a esperança para enfrentar essas realidades, sabendo que não estamos sós. É a vida que nos preenche de alegria, mesmo em meio à dor. É a vida que nos dá um propósito maior do que a nossa própria existência. É a vida que nos faz experimentar a ressurreição em nosso próprio dia a dia, morrendo para o pecado e ressuscitando para uma nova criatura em Cristo. Esta é a vida que nos leva à plenitude da eternidade com o Pai. A urgência do chamado: "Ninguém vem ao Pai senão por mim". E esta afirmação de Jesus é igualmente crucial e nos chama à responsabilidade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta não é uma declaração de exclusividade egoísta, mas de uma verdade profunda sobre a ordem divina da salvação. Jesus não está nos dizendo que só existe um caminho porque Ele quer ser o centro das atenções. Ele está nos revelando que Ele é a ponte, a única ponte, que conecta a humanidade caída ao Deus Santo. Ele é o mediador perfeito, o sumo sacerdote que se entregou por nós. Através do seu sacrifício na cruz, Ele nos reconciliou com o Pai. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos. Não há outro sacrifício, outra lei, outra filosofia que possa nos conceder a filiação divina. É somente através de Jesus,
por sua graça e por sua misericórdia, que podemos nos achegar a Deus Pai. Esta afirmação nos convida a uma decisão. Não podemos ter um pé no mundo e outro em Cristo. Não podemos buscar a Deus por nossos próprios méritos ou por atalhos criados por homens. Devemos nos entregar completamente a Jesus, aceitá-lo como nosso único Senhor e Salvador e segui-lo de todo o coração. Conclusão: um chamado à ação. Meus amados irmãos e irmãs, que estas palavras de Jesus, tão poderosas e vivas, não sejam apenas ouvidas, mas que penetrem em cada fibra do nosso ser, que elas nos impulsionem a uma vida de maior entrega, de maior fé, de maior amor, que a cada novo dia renovemos nosso compromisso com Jesus Cristo, que Ele seja de fato